O sol nascente de agosto projetava sombras alongadas sobre a poeira do Rancho Esperança, quando Antônio Ferreira despertou com o coração pesado. Havia muito tempo que o homem de 53 anos, com rugas profundas que marcavam seu rosto bronzeado como sulcos em terra batida, carregava um fardo que poucos compreendiam. 25 anos de dedicação à doma de cavalos, e agora tudo parecia desmoronar como um castelo de areia sob a primeira onda. Sentou-se na beirada da cama, os joelhos protestando com um estalo surdo. As mãos calejadas por décadas de trabalho com cordas e rédeas passaram pelo cabelo grisalho, enquanto seus olhos, de um castanho profundo como o couro bem tratado, fitavam a janela entreaberta. Lá fora, a paisagem do interior paulista estendia-se dourada, como se o mundo ainda fosse um lugar de possibilidades. Mas Antônio sabia melhor. O banco ameaçava tomar o rancho após anos de decisões questionáveis de seu falecido irmão, que deixara uma montanha de dívidas. A seca prolongada matara quase metade do pasto. E como golpe final, sua única esperança de recuperação financeira, a participação na festa do Peão de Barretos, o maior rodeio da América Latina, estava ameaçada pelo comportamento imprevisível de seu melhor cavalo. Relâmpago, um alazão de pelagem dourada com marcas brancas nas patas, era o mais promissor animal que Antônio treinara em toda a sua vida. Descendente de uma linhagem premiada, o cavalo tinha o porte, a velocidade e a inteligência que poucos exemplares possuíam, mas carregava também um temperamento tão tempestuoso quanto seu nome sugeria. Inexplicavelmente, nos últimos meses, desenvolvera uma aversão profunda a arenas e apresentações públicas, empinando violentamente e recusando-se a completar as manobras que antes executava com perfeição. "Bom dia, pai." A voz de Mariana, sua filha de 22 anos, interrompeu seus pensamentos. Ela entrou no quarto modesto com uma caneca fumegante de café preto. "O Joaquim já está no estábulo verificando o relâmpago." Antônio assentiu, bebendo um gole do café forte. Joaquim era seu ajudante há 5 anos, um jovem de 19 anos com talento natural para lidar com animais. Tinha se tornado quase um filho para Antônio, especialmente após a partida de Rafael, seu filho biológico, que abandonara o rancho 3 anos antes para tentar a vida em São Paulo, jurando nunca mais voltar àquela vida de poeira e miséria. "A última tentativa", murmurou Antônio, mais para si mesmo que para Mariana. "Temos 3 semanas até Barretos. Se o relâmpago não se acalmar..." Não precisou terminar a frase. Ambos sabiam. Sem a performance de relâmpago na festa do peão, não haveria como conseguir o dinheiro necessário para salvar o rancho, tanto pela premiação quanto pela valorização que o cavalo teria se demonstrasse seu potencial diante de compradores internacionais que frequentavam o evento. "Ele vai conseguir, pai." Mariana apertou seu ombro com uma confiança que não sentia realmente. "O Joaquim teve uma ideia que pode funcionar." Antônio levantou-se, sentindo o peso dos anos em suas costas. Vestiu a camisa de algodão desbotada, calçou as botas gastas e colocou o chapéu que o acompanhava há mais tempo que muitas pessoas em sua vida. Ao sair para o corredor, seu olhar captou brevemente a fotografia amarelada na parede. Ele mesmo, 20 anos mais jovem, ao lado do lendário Luiz Gotardo, o maior domador que o Brasil já conhecera. Seu mentor, que lhe ensinara não apenas técnicas, mas uma filosofia inteira sobre a relação entre homens e cavalos. "Nunca é sobre dominar o animal, Tonico", Gotardo costumava dizer com sua voz grave e pausada. "É sobre construir uma parceria baseada em confiança mútua. O cavalo precisa escolher te seguir." Palavras que agora pareciam distantes demais. Lá fora, o ar já estava quente apesar da hora. Antônio caminhou pelo terreiro, cumprimentando de longe os poucos funcionários que ainda restavam no rancho. A maioria havia partido nos últimos meses, quando os salários começaram a atrasar. Os que ficaram o fizeram por lealdade ou por falta de alternativas. O estábulo principal surgia no horizonte como um monumento aos dias melhores. Construído pelo pai de Antônio, apresentava madeira de qualidade e uma arquitetura que privilegiava a ventilação natural.
Era o único prédio da propriedade que ainda mantinha a dignidade intacta. Ao se aproximar, Antônio ouviu o relinchar familiar de Relâmpago, seguido da voz calma de Joaquim. O jovem estava no cercado externo, mantendo uma distância respeitosa do alazão, enquanto falava em tom baixo e constante. "Algum progresso?" perguntou Antônio, apoiando-se na cerca de madeira. Joaquim virou-se, revelando um rosto jovial com olhos verdes intensos e pele clara marcada pelo sol. Seu sorriso tímido contrastava com a concentração que demonstrava segundos antes. "Bom dia, seu Antônio. Ele está menos agitado hoje. Comeu bem e deixou que eu verificasse as patas sem problemas." Antônio observou o cavalo com atenção. Relâmpago era realmente um espécime extraordinário. Músculos definidos sob a pelagem brilhante, postura altiva, olhos inteligentes que pareciam avaliar tudo ao seu redor. Naquele momento, pastava calmamente, mas Antônio conhecia bem a rapidez com que aquela tranquilidade podia se transformar em pânico explosivo. "Mariana disse que você teve uma ideia." Joaquim passou a mão pelo cabelo castanho, num gesto que revelava certo nervosismo. "Sim, senhor. Estive lendo alguns estudos sobre comportamento equino e observando o relâmpago. Acho que descobri o que pode estar causando o problema." "E o que seria?" "Traumas", respondeu Joaquim, baixando a voz como se o próprio cavalo pudesse entender. "Lembra do acidente no treino há 6 meses? Quando o relâmpago escorregou na arena molhada e quase caiu com o senhor?" Antônio assentiu. Havia sido um momento assustador. A chuva fina transformara a arena em um terreno traiçoeiro, e durante uma manobra particularmente complexa, o cavalo perdera o equilíbrio. Por pouco não resultara em desastre. Acho que ele associou o cheiro da arena com aquele momento de pânico, e cada vez que tentamos levá-lo para um ambiente similar, o medo retorna. "E sua solução?" O jovem respirou fundo. "Precisamos reconstruir a confiança dele gradualmente. Sem pressão, sem expectativas. Como um recomeço e, bem, tenho uma forma diferente de fazer isso. Não é convencional." Antônio estreitou os olhos. No mundo dos cavalos, técnicas não convencionais podiam significar qualquer coisa, desde métodos perigosamente experimentais até abordagens tão gentis que levavam anos para mostrar resultados. E tempo era justamente o que não tinham. "Explique melhor." "Música", disse Joaquim com um brilho de entusiasmo no olhar. "Relâmpago responde à música. Percebi isso ontem quando estava limpando o estábulo com o rádio ligado. Uma música específica tocou e ele ficou completamente calmo, até fechou os olhos." "Música?" Antônio repetiu incrédulo. "Você quer treinar um cavalo de competição usando música?" "Não é só isso." Joaquim apressou-se em explicar. "É uma forma de criar uma nova associação. A música como elemento de calma que supera o trauma, combinada com exposição gradual a elementos da arena, mas em ambiente controlado." Antônio ficou em silêncio, avaliando. Parecia absurdo, mas o desespero da situação o deixava mais aberto a alternativas pouco ortodoxas. Além disso, havia algo na convicção de Joaquim que lembrava a si mesmo quando mais jovem, aquela certeza intuitiva que às vezes superava anos de experiência técnica. "Que música era?" "Tocando em Frente, do Almir Sater", respondeu Joaquim, permitindo-se um pequeno sorriso ao ver que Antônio não rejeitara imediatamente sua ideia. Um calafrio percorreu a espinha de Antônio. Aquela era precisamente a música favorita de Luiz Gotardo. Seu mentor costumava cantá-la nos fins de tarde, quando os treinos acabavam e os cavalos descansavam. Uma coincidência que parecia quase mística. 3 semanas, disse finalmente, olhando diretamente nos olhos do jovem. "Temos 3 semanas até Barretos. Se não funcionar, vai funcionar", garantiu Joaquim com uma convicção que surpreendeu a ambos. Relâmpago ergueu a cabeça naquele momento como se entendesse que seu destino estava sendo decidido. Seus olhos escuros fixaram-se em Antônio, transmitindo uma mensagem que o velho treinador não conseguia decifrar completamente. Seria medo? Desafio?
Ou talvez, escondida nas profundezas daquele olhar animal, uma súplica silenciosa por compreensão. Mariana aproximou-se trazendo uma garrafa de água. Então, vai tentar a ideia dele? Antônio soltou um suspiro prolongado. Vamos, não temos muito a perder agora. Voltou-se para Joaquim. Explique exatamente o que pretende fazer. Enquanto o jovem detalhava seu plano, Antônio sentiu algo que não experimentava há meses. Um frágil fio de esperança. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance. Para o rancho, para Relâmpago, para todos eles. O que nenhum deles sabia naquele momento era que o destino reservava muito mais do que podiam imaginar. A jornada que se iniciava transformaria não apenas o cavalo, mas cada um deles, de maneiras que jamais poderiam prever. E a festa do peão de Barretos seria apenas o cenário para algo muito maior que estava por vir. O resto do dia transcorreu numa atividade metódica enquanto Joaquim preparava tudo para a primeira sessão com Relâmpago. Antônio o observava com uma mistura de ceticismo e curiosidade, ajudando a transformar uma pequena área próxima ao estábulo. Removeram obstáculos, nivelaram o solo e instalaram um sistema de som simples, um rádio velho ligado a caixas de som emprestadas da igreja local. O segredo é criar uma experiência completamente diferente para ele, explicava Joaquim, enquanto espalhava um pouco de serragem no chão, semelhante à utilizada em arenas, mas em quantidade mínima. Vamos começar com pouquíssimos elementos que lembrem uma arena e associá-los à música e ao relaxamento. Mariana trouxe uma cadeira para o pai e ofereceu-lhe um copo de limonada. O Rafael ligou, comentou em voz baixa, sabendo que o assunto era delicado. Antônio enrijeceu. E o que ele queria? Soube das dificuldades. Perguntou se precisávamos de ajuda. Ajuda? Antônio deu uma risada seca, quase amarga. Agora ele se preocupa, depois de partir dizendo que nunca mais poria os pés nessa fazenda miserável? Ele era só um menino revoltado, pai. Está diferente agora. Estamos nos virando bem sem ele, finalizou Antônio, virando o rosto para indicar que o assunto estava encerrado. Mariana suspirou, trocando um olhar significativo com Joaquim, que pretendeu não notar a tensão enquanto ajustava o volume do rádio. Ambos sabiam que o orgulho ferido de Antônio era tão grande quanto seu amor pelo filho ausente. Quando tudo estava pronto, Joaquim aproximou-se do cercado onde Relâmpago permanecia. Com movimentos lentos e previsíveis, abriu a porteira e entrou, mantendo-se na periferia da visão do animal. Oi, amigão. Sua voz era suave, quase musical. Vamos tentar algo diferente hoje. O cavalo ergueu a cabeça, as orelhas voltadas para frente em atenção. Joaquim aproximou-se gradualmente, deixando que Relâmpago o cheirasse e estabelecesse contato por iniciativa própria. Quando sentiu que o animal estava confortável com sua presença, pegou delicadamente a guia e a prendeu ao cabresto. Isso mesmo, confia em mim. Antônio observava cada movimento com a concentração de quem avalia um diamante. Embora nunca tivesse admitido abertamente, impressionava-se com a habilidade natural de Joaquim. O rapaz possuía uma paciência e uma sensibilidade com os animais que lembrava Gotardo. Lentamente, Joaquim conduziu Relâmpago para a área preparada. O cavalo hesitou ao notar a serragem no chão, as narinas se dilatando e os músculos tensionando sob a pele dourada. Agora, murmurou Joaquim para Mariana. Ela acionou o rádio. Os primeiros acordes da viola de Almir Sater preencheram o ar da tarde. A princípio, Relâmpago agitou-se, assustado com o som repentino. Mas aos poucos, enquanto a melodia suave de Tocando em Frente continuava, o animal pareceu relaxar. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. As palavras flutuavam no ar quente de agosto. Joaquim mantinha a guia frouxa, permitindo que Relâmpago decidisse seu próprio nível de conforto. Para a surpresa de Antônio, o cavalo deu alguns passos hesitantes sobre a serragem, cheirando o chão com cautela. Durante 20 minutos, Joaquim simplesmente ficou ali, sem pedir nada,
apenas permitindo que Relâmpago associasse o ambiente levemente modificado com a tranquilidade da música. Ao final, recompensou o animal com algumas maçãs cortadas, um petisco especial que raramente ofereciam. "É só isso?" perguntou Antônio quando o jovem reconduziu Relâmpago ao estábulo. "Por hoje, sim", respondeu Joaquim com serenidade. "Amanhã repetimos e avançamos um pouco. Roma não se construiu em um dia." Antônio balançou a cabeça, dividido entre a impressão de que estavam perdendo tempo precioso e um instinto que lhe dizia para confiar no processo. "Seu Antônio", chamou Joaquim quando o mais velho já se afastava. "O senhor acha que poderia tocar sua viola durante a sessão de amanhã? Música ao vivo tem uma energia diferente." Antônio parou no meio do caminho, surpreso. Sua velha viola descansava em um canto do quarto há tanto tempo que podia jurar que ninguém se lembrava que ele costumava tocar. "Não sei se ainda tenho dedos para isso, rapaz." "Por favor", insistiu Joaquim. "Sinto que faria diferença." Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Antônio retirou a viola do canto empoeirado. O instrumento, assim como ele, mostrava sinais do tempo, arranhões na madeira, o verniz desgastado em alguns pontos. Mas quando seus dedos tocaram as cordas, algo despertou dentro dele. Lembranças de noites sob o céu estrelado, de conversas profundas com Gotardo, de um tempo em que acreditava que seu próprio valor ia além de prêmios ou dinheiro. Ensaiou baixinho, reencontrando acordes quase esquecidos. Dor nas pontas dos dedos que já não tinham os antigos calos do violeiro. Mas a melodia estava lá, guardada em algum lugar entre a memória e o coração. Nos dias que se seguiram, uma rotina estabeleceu-se no Rancho Esperança. Todas as tardes, Joaquim conduzia Relâmpago à pequena área de treinamento, onde Antônio já os aguardava com a viola. A cada sessão, adicionavam sutilmente mais elementos que lembravam uma arena, mais serragem, algumas bandeirolas coloridas penduradas à distância, o aroma de pipoca que estaria presente na festa. Para surpresa de todos, o método parecia funcionar. Relâmpago demonstrava cada vez menos agitação. Ao final da primeira semana, Joaquim conseguiu executar com ele alguns movimentos básicos enquanto a música tocava. "Está funcionando", admitiu Antônio, não sem certo espanto, enquanto observava o cavalo executar uma meia volta perfeita ao comando sutil de Joaquim. "Estamos só começando", respondeu o jovem radiante. "Amanhã aumentaremos a dificuldade." A segunda semana trouxe progresso ainda mais visível. Joaquim passou a montar Relâmpago durante as sessões musicais, executando manobras progressivamente mais complexas. A diferença no comportamento do animal era notável: músculos relaxados, orelhas atentas, mas não tensas, olhar confiante. Um pequeno público começou a se formar para assistir aos treinos. Funcionários do rancho, vizinhos que ouviam rumores sobre o treino musical, até mesmo alguns moradores da cidade próxima que ficavam encantados com a combinação da viola de Antônio e os movimentos graciosos do alazão. Mariana mantinha-se ocupada com a administração do rancho, mas sempre encontrava tempo para assistir às sessões, orgulhosa dos progressos. Numa tarde particularmente quente, aproximou-se do pai enquanto este afinava a viola para o treino. "Sabe o que é engraçado? Você está tocando de novo. Há quanto tempo não fazia isso?" Antônio reflexivamente passou o dedo sobre uma bolha que se formara na ponta do indicador. "Muito tempo. Desde que sua mãe..." Deixou a frase no ar, ambos sabendo o que queria dizer. Desde que Teresa partira deste mundo, levada por um câncer fulminante 7 anos antes, muitas coisas haviam ficado pelo caminho. A música fora apenas uma delas. "Ela teria gostado de ver isso", murmurou Mariana. "De ver você assim." Antônio limitou-se a assentir, um nó na garganta. Entrando na terceira semana, a última antes de Barretos, Joaquim propôs o teste final. Recriar o máximo possível as condições da arena no limitado espaço que tinham. "Estou pensando em convidar mais pessoas", explicou ao treinador. "Fazer algo como um ensaio geral, com barulho, aplausos, tudo o que ele vai enfrentar lá." "Não seria arriscado?"
Se ele entrar em pânico agora, precisamos saber se ele está realmente pronto, insistiu Joaquim. Melhor descobrir aqui do que na arena principal de Barretos. Antônio relutantemente concordou. Convites foram enviados, e no dia marcado, mais de 50 pessoas reuniram-se ao redor da área de treinamento, transformada para parecer o mais possível com uma arena oficial. Bandeirolas coloridas, arquibancadas improvisadas, até mesmo um sistema de som mais potente, emprestado do salão paroquial. Joaquim estava nervoso, embora tentasse não demonstrar. O sucesso dos últimos dias fora inegável, mas esta seria a prova definitiva. E se ele falhar hoje? Perguntou a Mariana enquanto preparava relâmpago no estábulo. Então tentaremos de novo amanhã. Ela respondeu com uma confiança que não sentia completamente. Ambos sabiam que o tempo estava acabando. A multidão silenciou quando Antônio ocupou seu lugar, viola em mãos. Joaquim surgiu conduzindo o relâmpago, que já demonstrava sinais de agitação diante de tantas pessoas. Os murmúrios e o movimento pareciam perturbá-lo. Antônio começou a tocar, os primeiros acordes tremulando no ar tenso. Joaquim falava baixinho ao ouvido do cavalo, tentando acalmá-lo. Relâmpago bufava, pateando nervosamente o chão. Quando o jovem finalmente montou, o animal deu alguns passos hesitantes. A plateia continha a respiração. Por alguns momentos, parecia que tudo correria bem. Relâmpago avançou para o centro da arena improvisada, respondendo aos comandos sutis do cavaleiro. Então o incidente. Uma criança deixou escapar um balão colorido que voou diretamente em direção ao cavalo. O objeto estranho, flutuando de maneira imprevisível, ativou todos os alarmes de perigo na mente do animal. Relâmpago empinou violentamente, relinchando em pânico. Joaquim, pego de surpresa, mal conseguiu manter-se montado. Quando o cavalo desceu, disparou em galope descontrolado, quase colidindo com a cerca que delimitava a área. Gritos da plateia só aumentaram o caos. Antônio largou a viola e correu em direção ao animal descontrolado, temendo o pior. "Não parem a música!" gritou Joaquim, lutando para recuperar o controle. "Continuem tocando." Mariana, com presença de espírito impressionante, pegou a viola abandonada e, mesmo com limitada habilidade, continuou a melodia de forma desajeitada. O que aconteceu a seguir deixaria todos perplexos. Em meio ao caos, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Mariana dedilhava desajeitadamente a viola, tentando manter a melodia de Tocando em Frente, Joaquim não lutou contra o pânico de Relâmpago. Em vez disso, moveu-se com ele, como se dançassem juntos numa coreografia improvisada. Não puxou as rédeas com força nem tentou impor sua vontade sobre o animal apavorado. "Tudo bem, amigo", murmurava enquanto Relâmpago corria em círculos cada vez menores. "Estou aqui com você. Estamos juntos." Antônio congelou onde estava, seu coração martelando contra as costelas. Anos de experiência diziam para intervir, para assumir o controle. Mas algo na postura de Joaquim, aquela calma surreal em meio à tempestade, o manteve imóvel, apenas observando. Os espectadores assistiam em silêncio tenso enquanto o cavalo gradualmente diminuía o ritmo, como se finalmente registrasse a música que persistia no ar. As notas desajeitadas de Mariana, imperfeitas mas sinceras, pareciam penetrar o pânico do animal. As orelhas de Relâmpago, antes achatadas contra a cabeça em terror, começaram a se mover, captando a melodia familiar. Com uma respiração profunda, Joaquim soltou completamente as rédeas, deixando-as repousarem sobre o pescoço do cavalo. Foi um ato de confiança absoluta, e talvez de loucura, pensou Antônio, que poderia resultar em desastre. Mas Relâmpago, sentindo a rendição do cavaleiro, parou abruptamente. Homem e cavalo permaneceram imóveis por vários segundos, apenas respirando juntos, conectados por algo que transcendia o tradicional relacionamento entre cavaleiro e montaria. Então, num movimento tão fluido que pareceu coreografado, Joaquim escorregou para o lado e desceu, ficando de pé ao lado do pescoço de Relâmpago. "É isso aí, garoto", sussurrou,
acariciando o pescoço dourado, agora úmido de suor. Você conseguiu. Enfrentou seu medo. Um suspiro coletivo percorreu a multidão, seguido de aplausos espontâneos. Mariana deixou a viola de lado, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Antônio, entretanto, não aplaudia. Estava paralisado pela compreensão do que acabara de testemunhar. Não era apenas um jovem acalmando um cavalo assustado, era a manifestação viva dos ensinamentos de Gotardo sobre confiança e parceria, executados com uma intuição que poucos possuíam. Mais tarde, quando a multidão já havia dispersado, comentando animadamente o que presenciara, Antônio encontrou Joaquim no estábulo. O jovem escovava meticulosamente o pelo de Relâmpago, que parecia extraordinariamente tranquilo após o tumulto. Como sabia que isso funcionaria? Perguntou Antônio sem preâmbulos. Joaquim não interrompeu os movimentos rítmicos da escova. Não sabia, só confiei. Confiar não é uma estratégia, rapaz. Com todo respeito, seu Antônio, confiar é a única estratégia que importa. Joaquim finalmente virou-se encarando o treinador. O senhor mesmo me contou o que Luiz Gotardo dizia sobre construir uma parceria baseada em confiança mútua. Antônio balançou a cabeça pensativo. Gotardo era um idealista. Na prática precisamos de técnica, disciplina e confiança, completou Joaquim. O que vimos hoje prova isso. No pior momento, quando eu poderia ter tentado dominar Relâmpago à força, escolhi confiar nele. E ele sentiu isso. Relâmpago bufou suavemente como se concordasse. Antônio aproximou-se com cautela, estendendo a mão para tocar o animal. O alazão permitiu o toque sem hesitar, olhando-o com aqueles olhos profundos e inteligentes. Acha que ele está pronto para Barretos? Joaquim considerou a pergunta por um momento. Acho que ele entendeu algo importante hoje, que pode sentir medo e ainda assim seguir adiante. Pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas talvez a pergunta não seja se ele está pronto para Barretos, e sim se Barretos está pronta para ele. Antônio ergueu uma sobrancelha, confuso. O que quer dizer? Este cavalo é especial, seu Antônio. Não apenas pelas habilidades físicas ou pela linhagem. Há algo mais nele. Joaquim acariciou o focinho de Relâmpago. Talvez devêssemos pensar além da competição tradicional. Um silêncio pensativo instalou-se entre eles, quebrado apenas pelos sons noturnos do rancho e o ocasional bufar do cavalo. Era uma ideia radical, que ia contra tudo que Antônio planejara. Mas depois do que presenciara naquele dia, sentia-se mais aberto a possibilidades que antes teria descartado. Na manhã seguinte, Mariana encontrou os dois homens debruçados sobre papéis espalhados na mesa da cozinha, tão absortos em sua discussão que mal notaram sua chegada. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, colocando uma garrafa de café fresco sobre a mesa. "Estamos replanejando nossa participação em Barretos", respondeu Antônio, um brilho diferente nos olhos, que ela não via há muito tempo. "Como assim?" Joaquim sorriu, empurrando para ela um dos folhetos. "Em vez da competição de 3 tambores que seu pai tinha planejado, estamos considerando inscrever Relâmpago e eu em uma categoria especial. Uma demonstração." "Demonstração? De quê?" "Doma natural com acompanhamento musical ao vivo", explicou Antônio, indicando algumas anotações. Algo que ninguém fez antes naquele palco. Mariana olhou de um para outro, atônita. "Pai, isso é completamente diferente de tudo que você sempre defendeu. Competições sérias, tradicionais. Talvez seja a hora de algo novo", respondeu ele simplesmente. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. Antônio e Joaquim desenvolveram uma rotina de apresentação que destacaria as habilidades de Relâmpago enquanto incorporava elementos do método que haviam descoberto acidentalmente. Mariana cuidava da parte burocrática, fazendo ligações, submetendo formulários alterados, tentando garantir um espaço para a apresentação não convencional. A notícia do cavalo musical e seu jovem treinador espalhou-se rapidamente pela região. Pequenos grupos começaram a aparecer nos treinos, observando em silêncio respeitoso, enquanto Joaquim guiava Relâmpago através de manobras cada vez mais complexas,
tudo ao som da viola de Antônio. Uma semana antes de Barretos, quando parecia que tudo finalmente se encaixava, chegou ao rancho um carro que ninguém reconheceu. Dele desceu um homem de cerca de 30 anos, vestindo roupas caras, óculos escuros e um ar de desconfiança. Rafael Ferreira havia retornado. Seu encontro com Antônio foi tenso, como esperado. Trocaram poucas palavras no primeiro dia, circunscrevendo-se a formalidades vazias. Rafael instalou-se no antigo quarto, observando com olhar crítico as mudanças, ou a falta delas, no rancho onde crescera. Então esse é o famoso Joaquim, comentou quando foi apresentado ao jovem treinador. Havia um toque indecifrável em sua voz. Admiração, inveja, desdém, impossível dizer. Mariana tentava desesperadamente construir pontes entre o irmão e o pai, mas ambos pareciam determinados a manter suas muralhas altas e intransponíveis. Numa tarde particularmente tensa, Rafael acompanhou um dos treinos. Ficou parado à distância, braços cruzados, observando Joaquim e Relâmpago executarem sua dança sincronizada ao som da viola de Antônio. Quando terminou, aproximou-se do cavalo com uma familiaridade que surpreendeu a todos. "Eu me lembro dele", disse, acariciando o pescoço musculoso do animal. "Era apenas um potro quando saí daqui." "Você nunca se interessou muito pelos cavalos", comentou Antônio, incapaz de conter um tom acusatório. Rafael deu de ombros. "Talvez porque você nunca tenha me mostrado essa forma de trabalhar com eles." O comentário pairou no ar como uma acusação não dita. Antônio enrijeceu, pronto para retaliar, mas Joaquim interveio habilmente. "O senhor gostaria de montá-lo? Relâmpago está bem tranquilo agora." A surpresa foi visível no rosto de Rafael. "Eu? Não monto há anos." "É como andar de bicicleta", encorajou Joaquim. "Nunca se esquece realmente." Sob o olhar atento de todos, Rafael hesitantemente aceitou o convite. Joaquim ajudou-o a montar, dando instruções suaves sobre como se posicionar e como segurar as rédeas com leveza. Antônio observava à distância, o rosto uma máscara ilegível. O que ninguém esperava era a reação de Relâmpago. O cavalo, normalmente seletivo sobre quem permitia montá-lo, aceitou Rafael com uma tranquilidade surpreendente. Como se reconhecesse nele algo familiar, talvez o mesmo sangue que corria nas veias de Antônio. Foi um momento breve, apenas algumas voltas pelo cercado, mas o suficiente para mudar algo sutil na dinâmica familiar. Quando Rafael desmontou, havia um sorriso em seu rosto que por um momento apagou anos de rancor. "Ele é realmente especial", admitiu, dando um tapinha no pescoço de Relâmpago. Antônio limitou-se a assentir, mas seus olhos traíam uma emoção contida. Naquela noite, enquanto todos se recolhiam, Mariana encontrou o irmão sentado na varanda, contemplando o céu estrelado. "Por que voltou realmente, Rafa?" perguntou sem rodeios. Ele ficou em silêncio por um momento, girando um copo de café entre as mãos. "Ouvi sobre os problemas financeiros, e depois sobre o cavalo milagroso e o jovem treinador que estava revolucionando tudo." "Ciúmes?" provocou ela, sentando-se ao seu lado. Rafael sorriu de lado. "Talvez no início, mas agora..." Olhou para o horizonte escuro, onde as silhuetas dos estábulos se recortavam contra o céu. "Agora estou curioso sobre o que vai acontecer em Barretos, sobre como essa história vai terminar." A semana que antecedeu a partida para Barretos foi marcada por uma intensidade quase elétrica no Rancho Esperança. Os treinos de Joaquim e Relâmpago atraíam cada vez mais visitantes, incluindo alguns jornalistas de publicações regionais especializadas em rodeios e criação de cavalos. A história do cavalo musical começava a ganhar tração. Rafael, inicialmente um observador distante, gradualmente se envolveu nos preparativos. Com sua experiência em marketing, fruto dos anos em São Paulo trabalhando para uma grande empresa, começou a oferecer sugestões para ampliar o impacto da apresentação. "Vocês precisam pensar na apresentação visual também", comentou durante o café da manhã, 5 dias antes da partida. "A indumentária, as cores, tudo isso importa quase tanto quanto a performance em si." Antônio franziu o senho,
desconfiado como sempre das sugestões do filho. Isso não é um show de circo, Rafael. É uma demonstração séria de doma natural. E por que não pode ser ambos? Rebateu Rafael, servindo-se de mais café. Estamos falando de Barretos, o maior palco da América Latina para eventos equestres. Se vocês querem impressionar os juízes e potenciais compradores, precisam pensar no pacote completo. Joaquim, que ouvia atentamente, interveio antes que a discussão esquentasse. O que exatamente você sugere, Rafael? A pergunta direta quebrou momentaneamente a tensão. Rafael virou-se para o jovem treinador, um leve sorriso nos lábios. Para começar, penso em um tema visual unificado. Algo que complemente a música e ressalte a beleza natural de Relâmpago. Fez uma pausa, olhando de soslaio para o pai. Algo que honre as tradições, mas também pareça inovador. Como a própria apresentação de vocês. Mariana, observando a interação, notou algo interessante. Enquanto Antônio tendia a reagir defensivamente a quase tudo que Rafael dizia, Joaquim demonstrava uma abertura genuína, sem o peso da história familiar. Era como se o jovem treinador servisse de ponte entre pai e filho, algo que ela própria tentara ser por anos, sem sucesso. No final da discussão, surpreendentemente, chegaram a um consenso. Rafael desenharia os trajes para a apresentação, algo que lembrasse a indumentária tradicional dos peões, mas com elementos que capturassem a essência do que estavam tentando transmitir. Mariana cuidaria dos detalhes práticos, enquanto Antônio e Joaquim continuariam se concentrando no aperfeiçoamento da rotina. À medida que os dias passavam, Antônio começou a notar algo que o perturbava. A facilidade com que Joaquim e Rafael interagiam, trocando ideias, rindo juntos enquanto trabalhavam nos preparativos. Havia uma sintonia natural entre eles que contrastava dolorosamente com o abismo que ainda existia entre ele e o filho. Numa tarde, enquanto Joaquim e Rafael discutiam animadamente sobre algum detalhe da apresentação, Antônio afastou-se para o velho galpão que servia como oficina. Era seu refúgio pessoal, onde consertava equipamentos e, mais importante, onde ninguém o incomodava. Lá dentro, sentou-se pesadamente num banco de madeira, sentindo cada um de seus 53 anos nas articulações doloridas. "O que estou fazendo errado?" murmurou para si mesmo. Talvez esteja fazendo tudo certo, só que um pouco tarde. A voz surpreendeu-o. Mariana estava parada à porta, olhando-o com uma mistura de preocupação e carinho. "Não é bom ficar espionando os outros", repreendeu sem real irritação. Ela aproximou-se, sentando-se ao seu lado. "Não é espionagem quando se trata do próprio pai." Uma pausa. "Você está preocupado com a amizade deles." Não era uma pergunta, e Antônio não se deu ao trabalho de negar. "É estranho, não é? Eles mal se conhecem há uma semana." "Talvez seja justamente por isso", refletiu Mariana. "Eles não carregam o peso do passado, das expectativas não atendidas, das palavras duras que não podem ser retiradas." Olhou diretamente para o pai. "Mas sabe o que Rafa me disse ontem? Que ficou impressionado por você ter confiado tanto em alguém tão jovem quanto Joaquim. Disse que não imaginava que você seria capaz de mudar tanto." Antônio absorveu aquelas palavras em silêncio. Era verdade que, de certa forma, havia mudado. A crise com Relâmpago o forçara a isso, a abrir-se para novas possibilidades, a confiar em métodos que antes teria descartado como fantasiosos ou impraticáveis. "Não é tarde demais, pai", continuou Mariana suavemente. "Para você e o Rafa, quero dizer. Vocês dois são mais parecidos do que qualquer um admite. Teimosos demais para dar o braço a torcer. Orgulhosos demais para dar o primeiro passo. Com isso, deixou-o sozinho com seus pensamentos, que o acompanharam pelo resto do dia. Na manhã do dia anterior à partida, uma surpresa aguardava todos no rancho. Uma van chegou trazendo um pequeno grupo de músicos, amigos de Rafael de seus tempos em São Paulo. Havia um violinista, um percussionista e uma jovem flautista. "O que é isso?" perguntou Antônio, confuso.
Rafael se aproximou com uma expressão meio tímida, meio orgulhosa. Pensei que sua viola poderia usar um pouco de companhia. Uma orquestra mínima para acompanhar a apresentação. Antônio olhou para os músicos, depois para o filho, sem palavras. Antes que pudesse responder, Joaquim surgiu do estábulo igualmente surpreso. Rafael, isso é incrível! Exclamou o jovem treinador. Mas eles terão tempo de ensaiar conosco? É por isso que chegaram hoje, explicou Rafael. Vamos fazer um ensaio geral com tudo que teremos em Barretos. Após a surpresa inicial, organizaram o ensaio. A combinação dos instrumentos criou uma textura sonora que elevou, tocando em frente, a um novo patamar. A viola de Antônio permanecia como elemento central, mas ganhava profundidade com o violino, leveza com a flauta e ritmo com a percussão discreta. O efeito sobre Relâmpago foi visível. O cavalo parecia responder à riqueza sonora com movimentos ainda mais graciosos, como se a música ampliada inspirasse uma performance igualmente ampliada. Durante uma pausa, Antônio aproximou-se de Rafael, que ajustava algumas partituras com os músicos. Quanto custou trazer essas pessoas até aqui? Rafael hesitou. Não importa. São amigos, fizeram um preço especial. Mesmo assim, Antônio persistiu. Não podemos aceitar isso. Por que não? Rafael virou-se, finalmente encarando o pai nos olhos. Considere minha contribuição para salvar o rancho. Não pedimos sua ajuda. As palavras saíram mais duras do que Antônio pretendia. Rafael suspirou, fechando os olhos por um momento. Quando os reabriu, havia uma determinação tranquila em seu olhar. Eu sei, pai. Vocês nunca pedem. Mas, às vezes, ajuda não precisa ser pedida para ser oferecida. Fez uma pausa. Ou aceita. O silêncio que se seguiu tinha o peso de uma década de afastamento, mal-entendidos e orgulho ferido. Foi Antônio quem finalmente o quebrou. Obrigado, disse simplesmente. 2 sílabas que custaram mais do que qualquer um poderia imaginar. Ficou muito bom. Rafael sorriu levemente. E por um breve momento, Antônio vislumbrou naquele homem de 30 anos o menino que costumava segui-lo por toda parte, absorvendo cada palavra sua como se fosse ouro puro. O ensaio geral transcorreu melhor do que qualquer um esperava. Joaquim e Relâmpago executaram a rotina completa, incorporando elementos tradicionais da doma com movimentos que destacavam a harmonia entre cavalo e cavaleiro. Ao final, até mesmo os músicos, acostumados a performances artísticas, aplaudiram espontaneamente. Naquela noite, à véspera da partida, Mariana organizou um jantar especial para todos, familiares, funcionários, músicos e vizinhos que haviam ajudado nos preparativos. Mesas foram dispostas no terreiro, sob as estrelas e luzes penduradas. Era uma atmosfera de celebração antecipada, de esperança renovada. Durante o jantar, Rafael ergueu-se inesperadamente pedindo a atenção de todos. Segurava uma taça de vinho e a luz das lanternas destacava seu perfil tão semelhante ao de Antônio. Quero fazer um brinde, anunciou. Ao Rancho Esperança, ao que ele foi, ao que é e ao que ainda será. Fez uma pausa, percorrendo os rostos ao redor com o olhar. Quando saí daqui há anos, pensei que estava deixando o passado para trás. Mas aprendi que o passado nunca nos deixa completamente. Ele nos molda, para o bem ou para o mal. Olhou para o pai. E às vezes, quando menos esperamos, nos dá uma segunda chance. Antônio levantou sua própria taça em silencioso reconhecimento. Um pequeno gesto, mas significativo para quem conhecia a história entre eles. A madrugada seguinte foi de atividade intensa no rancho. Carregar equipamentos, preparar Relâmpago para a viagem, verificar cada detalhe para garantir que nada seria esquecido. O caminhão especial para transporte de cavalos foi posicionado e os músicos se acomodaram em sua van. Quando tudo estava pronto, Antônio ficou um momento a sós com Relâmpago antes de embarcá-lo. O sol ainda não havia nascido, mas o céu começava a clarear no horizonte, prometendo um dia límpido de agosto. Chegou a hora, companheiro, murmurou, acariciando o pescoço possante do animal.
Vamos mostrar a eles o que sabemos fazer. Relâmpago bufou suavemente, como se compreendesse. Seus olhos inteligentes fixaram-se nos de Antônio, transmitindo uma calma que o homem tentava absorver para si mesmo. Enquanto conduzia o cavalo para o trailer, Antônio sentiu o peso da viola pendurada em seu ombro. Um símbolo do passado que ressurgira, trazendo consigo memórias, mas também novas possibilidades. E talvez, pensou olhando para Rafael que ajudava a organizar os últimos detalhes, algumas pontes não pudessem ser completamente destruídas, apenas danificadas, aguardando o momento certo para serem reconstruídas. Finalmente o comboio partiu. Destino: Barretos, a cidade que poderia transformar o destino de todos eles. A estrada para Barretos serpenteava através do interior paulista, cortando campos dourados pelo sol do fim de inverno. No caminhão principal, Antônio dirigia com os olhos fixos no horizonte, ocasionalmente verificando pelo retrovisor se o trailer com relâmpago continuava estável. Ao seu lado, Joaquim consultava uma pasta com os documentos da inscrição e o cronograma das apresentações. Fomos alocados para o segundo dia do rodeio, comentou o jovem. Isso é bom. Dá tempo para Relâmpago se acostumar com o ambiente sem a pressão de uma apresentação imediata. Antônio assentiu, as mãos apertando levemente o volante. Também nos dá chance de assistir a algumas apresentações, ver a reação do público. Fez uma pausa, franzindo os lábios. Você está nervoso? Joaquim sorriu. Achei que eu deveria perguntar isso ao senhor. Estou há mais tempo nisso, rapaz. Sim, mas nunca fez algo assim. Uma apresentação que não é exatamente uma competição tradicional. Antônio não respondeu imediatamente. Era verdade. Em 5 décadas ligado ao mundo dos cavalos, sempre priorizara as competições convencionais. 3 tambores, laço, rédeas. O que estavam prestes a fazer era diferente, experimental, arriscado. Não estou nervoso, disse finalmente. Estou esperançoso. A palavra pegou Joaquim de surpresa. Antônio Ferreira não era homem de revelar sentimentos facilmente, muito menos esperança, uma emoção que exigia certa vulnerabilidade. Atrás deles, na van que seguia o caminhão, Rafael observava a paisagem enquanto os músicos conversavam animadamente. Seu retorno ao mundo dos rodeios, após tantos anos, provocava sensações contraditórias. Lembrava-se da poeira, do cheiro forte dos animais, dos gritos da torcida, memórias de infância que, por muito tempo, associara a um passado que queria deixar para trás. Mas agora, ao se aproximarem de Barretos, sentia uma excitação quase juvenil. Não era apenas pela apresentação em si, embora certamente estivesse investido no sucesso dela. Era algo mais profundo. Perceber que aquele mundo, com suas tradições e peculiaridades, continuava fazendo parte dele, quisesse ou não. O Parque do Peão surgiu imponente no horizonte, com suas arquibancadas elevadas e a arena principal visível mesmo à distância. Bandeiras coloridas tremulavam ao vento, e já era possível ouvir a música country sertaneja ecoando dos alto-falantes. Vinda do último veículo do comboio, Mariana sorriu ao ver o local. Conhecia a festa do peão desde pequena, mas esta seria a primeira vez que a família Ferreira participaria como protagonista, não apenas como espectadores. A chegada ao recinto foi uma aventura por si só. O evento, um dos maiores rodeios da América Latina, atraía milhares de visitantes, o que tornava a logística complicada, especialmente para quem transportava animais. Após passarem pelo credenciamento, foram direcionados para a área reservada aos participantes das apresentações. O espaço designado para eles era modesto, mas funcional. Um pequeno estábulo temporário para Relâmpago, ao lado de uma tenda onde poderiam guardar equipamentos e descansar. O próximo passo era acomodar o cavalo, que, surpreendentemente, permaneceu calmo durante todo o percurso. Ele parece tranquilo, observou Rafael, enquanto ajudavam a descarregar o equipamento. Por enquanto, respondeu Antônio, analisando o comportamento do animal. O verdadeiro teste será quando sentir o cheiro da arena e ouvir a multidão.
Joaquim dedicou um tempo considerável para familiarizar Relâmpago com o novo ambiente, caminhando com ele pelo perímetro, deixando que cheirasse tudo ao redor, apresentando-o aos funcionários que cuidariam da alimentação. Enquanto isso, Rafael e os músicos foram verificar as instalações de som da arena, garantindo que tudo estaria pronto para a apresentação no dia seguinte. Mariana, por sua vez, dirigiu-se ao escritório administrativo para confirmar os últimos detalhes burocráticos. Antônio ficou sozinho por um momento, observando o movimento do parque. Peões em trajes típicos, turistas com chapéus de cowboy recém-comprados, vendedores oferecendo todo tipo de souvenir relacionado ao mundo do rodeio. Havia algo reconfortante naquela familiaridade, mesmo com o nervosismo latente pelo que estava por vir. Antônio Ferreira, não acredito. A voz grave e ligeiramente rouca fez Antônio virar-se. Parado a poucos metros, um homem de aproximadamente 60 anos, corpulento, com um impressionante bigode grisalho e chapéu de couro trabalhado, sorria largamente. Eugênio Tavares, murmurou Antônio, genuinamente surpreso. Quanto tempo? 15 anos no mínimo, respondeu Eugênio, avançando para um abraço caloroso que Antônio aceitou com certa hesitação. Você desapareceu do circuito, velho amigo. Pensei que tinha desistido dos rodeios. Quase isso. Antônio ajustou o chapéu, desconfortável com a demonstração de afeto. As coisas mudaram muito desde nossos tempos. Eugênio deu um tapa amigável no ombro de Antônio. Sim, mudaram. E agora você volta com essa história de cavalo musical que todo mundo está comentando? Antônio franziu o senho. Comentando? Quem? Ora, os organizadores, claro. Sua inscrição chamou a atenção. É algo diferente do que normalmente vemos por aqui. Eugênio sorriu novamente. E depois, as redes sociais ajudaram a espalhar. Seu filho tem talento para isso. Rafael? Antônio estava cada vez mais surpreso. Ele mesmo postou alguns vídeos dos ensaios que viralizaram entre o pessoal do rodeio. Eugênio estreitou os olhos, avaliando a expressão do amigo. Você não sabia? Antes que Antônio pudesse responder, Mariana reapareceu, acompanhada de uma jovem repórter que carregava um microfone com o logotipo de uma emissora local. Pai! Chamou Mariana, ligeiramente ofegante. Esta é Júlia Mendonça, da TV Oeste. Ela quer fazer uma entrevista rápida sobre nossa apresentação. Antônio olhou incrédulo da filha para a repórter, depois para Eugênio, que apenas deu de ombros com um sorriso divertido. Bem, te vejo mais tarde, velho amigo. Despediu-se Eugênio. Mal posso esperar para ver esse show. Enquanto a repórter preparava-se para a entrevista, Antônio segurou o braço de Mariana. O que está acontecendo? Sussurrou. Vídeos, entrevistas. Não era para chamarmos atenção assim. Pai, essa publicidade é boa para nós, respondeu ela, tentando acalmá-lo. Quanto mais interesse gerarmos, maiores as chances de conseguirmos compradores ou patrocinadores. Mas isso também aumenta a pressão, rebateu ele. Se falharmos, será um fiasco muito maior. Mariana sorriu confiante. Não vamos falhar. A entrevista foi breve, com Antônio respondendo às perguntas com o mínimo de palavras possível. Júlia, entretanto, parecia genuinamente interessada na história por trás da apresentação, como Joaquim descobrira a técnica com música, o resgate da viola de Antônio, o retorno de Rafael. Uma história de recomeços, comentou ela desligando o gravador. O público vai adorar. Quando finalmente se reuniram todos para o jantar, numa das barracas de comida do evento, Antônio confrontou Rafael sobre os vídeos. Por que não me disse nada? Rafael mastigou calmamente antes de responder. Porque você teria dito não. Com razão. Não precisamos dessa exposição toda antes mesmo de mostrar o que viemos fazer. Pelo contrário, argumentou Rafael, colocando o garfo de lado. No mundo de hoje, pai, você precisa criar antecipação, construir uma narrativa que atraia as pessoas. Vendo a expressão cética de Antônio, acrescentou. Funcionou, não? Temos uma apresentação confirmada num horário nobre no segundo dia, uma emissora local interessada na cobertura, e ouvi dizer que alguns compradores internacionais já manifestaram interesse em assistir.
Antônio olhou para Joaquim buscando apoio, mas o jovem parecia concordar com Rafael. Ele tem razão, seu Antônio. A exposição nos ajuda desde que entreguemos o que estamos prometendo. O resto do jantar transcorreu em conversas técnicas sobre os últimos ajustes para a apresentação. Quando terminaram, Joaquim anunciou que faria uma última visita a Relâmpago antes de se recolher. Antônio decidiu acompanhá-lo. O estábulo provisório estava silencioso, com a maioria dos tratadores já recolhidos. Relâmpago ergueu a cabeça quando os dois entraram, as orelhas movendo-se na direção deles em reconhecimento. "O que acha?" perguntou Antônio enquanto Joaquim checava a água e a ração do animal. "Ele está pronto?" Joaquim acariciou o pescoço do cavalo por alguns momentos antes de responder. "Ele está. A questão é, estamos nós?" Os dois homens trocaram um olhar carregado de significado. Ambos sentiam o peso do momento, não apenas pela apresentação iminente, mas por tudo que ela representava. Para Antônio, era a culminação de uma vida dedicada aos cavalos, talvez sua última chance de deixar uma marca significativa naquele mundo. Para Joaquim, era a oportunidade de provar seu valor, de mostrar que sua abordagem pouco convencional merecia respeito. "Deveríamos ensaiar mais uma vez amanhã cedo", sugeriu Antônio, "antes da arena encher." "Concordo. Ajudará Relâmpago a se familiarizar com o espaço sem a pressão da multidão." Enquanto caminhavam de volta às acomodações, Antônio parou subitamente, olhando para o céu estrelado acima do Parque do Peão. "Sabe o que Gotardo diria numa hora como esta?" perguntou mais para si mesmo que para Joaquim. "O quê?" "Que não importa o que aconteça amanhã, que o valor está na jornada, não no destino." Antônio sorriu levemente. "Eu sempre achei essa conversa um pouco romântica demais. Preferia me concentrar nos resultados, nas medalhas, no reconhecimento." Joaquim aguardou, sentindo que havia mais por vir. "Mas agora", continuou Antônio, "acho que finalmente entendo o que ele queria dizer. O que conquistamos nesses últimos meses, não apenas com Relâmpago, mas tudo." Fez um gesto vago que parecia abranger o retorno de Rafael, a evolução de Joaquim, a própria redescoberta da música. "Isso já é uma vitória, não é?" Joaquim sorriu, colocando a mão no ombro do veterano treinador. "A maior delas, seu Antônio." Contudo, enquanto retornavam às tendas onde passariam a noite, nenhum dos dois poderia prever os desafios que surgiriam com a luz do novo dia, testando não apenas sua preparação técnica, mas a própria essência do que haviam construído juntos. O amanhecer no Parque do Peão trouxe consigo a promessa de um dia decisivo. Antes mesmo que os primeiros raios de sol colorissem completamente o horizonte, Joaquim já estava no estábulo, verificando o Relâmpago. O cavalo dormira bem, pelo que o tratador noturno informara, mas o jovem treinador notou uma inquietação sutil no comportamento do animal. Um olhar mais atento, uma resposta mais imediata aos sons distantes, como se intuísse a importância do que estava por vir. "Nervoso, amigão?" murmurou Joaquim, escovando metodicamente o pelo dourado. "Eu também estou, sabia?" Relâmpago bufou suavemente, como se respondesse à confidência. Antônio chegou pouco depois, carregando sua viola e uma pequena sacola com itens para o ensaio. Seus olhos, ligeiramente inchados pela noite mal dormida, percorreram o estábulo, avaliando cada detalhe. "Conseguiu descansar?" perguntou Joaquim sem interromper o trabalho de escovação. "O suficiente", respondeu Antônio, evasivo. A verdade é que passara boa parte da noite revirando-se no colchão improvisado, revivendo memórias de outros rodeios, de outras apresentações, de outros fracassos e sucessos. Os músicos? Rafael foi buscá-los. Nos encontram direto na arena em meia hora. Naquele início de manhã, o Parque do Peão ainda estava relativamente tranquilo. Funcionários limpavam as áreas comuns, preparando-se para outro dia de festa. Tratadores movimentavam-se entre os estábulos, alimentando os animais. Alguns madrugadores já circulavam, bebendo café em copos de isopor e observando os preparativos. Quando finalmente conduziram Relâmpago para fora, em direção à arena principal,
Um pequeno grupo já se formara para assistir. Notícias corriam rápido num evento como aquele, e a história do cavalo musical havia despertado curiosidade. "Parece que temos plateia", comentou Mariana, juntando-se a eles no caminho. Trazia um copo de café extra para o pai, além de um sorriso encorajador. Antônio franziu o senho, mas não comentou. Secretamente, parte dele estava satisfeita com o interesse. Não por vaidade, mas pela validação que representava. Talvez estivessem mesmo no caminho certo. A arena principal de Barretos era impressionante sob qualquer perspectiva. Um imenso espaço circular, cercado por arquibancadas que, quando cheias, comportavam milhares de espectadores. Naquele momento, vazia, parecia ainda mais monumental. O chão coberto pela característica areia clara, as bandeirolas coloridas tremulando no alto, o imenso telão desligado que à noite exibiria os detalhes das competições. Foi neste cenário que Relâmpago deu seus primeiros passos cautelosos. A reação do animal foi imediata. As orelhas ergueram-se em atenção máxima. As narinas dilataram-se para captar cada aroma do ambiente desconhecido. Os músculos tensionaram-se sob o pelo brilhante. Joaquim mantinha-se ao seu lado, uma mão gentilmente apoiada em seu pescoço, sussurrando palavras de encorajamento. Rafael e os músicos aguardavam no centro da arena. Haviam montado um espaço simples para a apresentação. Alguns microfones, cadeiras para os instrumentistas e uma pequena mesa de som operada por um técnico local que se oferecera para ajudar. "Como ele está?", perguntou Rafael, notando a tensão de Relâmpago. "Alerta, mas controlado", respondeu Joaquim. "Vamos começar?" Os músicos tomaram seus lugares e Antônio sentou-se numa cadeira simples, posicionando a viola. Um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Até mesmo os curiosos que observavam das bordas pareciam conter a respiração. Aos primeiros acordes de "Tocando em Frente", Relâmpago reagiu. Não com pânico, mas com reconhecimento. As orelhas se moveram na direção do som. A cabeça inclinou-se ligeiramente, como se tentasse captar melhor a melodia familiar. Joaquim aproveitou aquele momento de conexão para iniciar o trabalho, conduzindo o cavalo em círculos suaves ao redor dos músicos. A princípio, tudo parecia correr bem. Relâmpago respondia aos comandos sutis de Joaquim, executando movimentos básicos enquanto a música fluía. Antônio, concentrado em sua viola, ocasionalmente levantava os olhos para observar o progresso, satisfeito com o que via. Foi então que o inesperado aconteceu. Um grupo de trabalhadores, sem perceber o ensaio em andamento, iniciou a montagem de equipamentos na extremidade oposta da arena, gerando ruídos metálicos abruptos. A reação de Relâmpago foi instantânea. Um relincho de alarme, seguido por um salto para trás que quase derrubou Joaquim. A música cessou abruptamente. Antônio levantou-se, deixando a viola de lado. Mariana correu em direção ao irmão e ao cavalo, preocupada. Rafael rapidamente foi até os trabalhadores, pedindo que interrompessem o serviço por alguns minutos. "Calma, garoto, calma!" Joaquim tentava recuperar o controle, mas Relâmpago parecia ter retrocedido semanas em seu treinamento. Girava em círculos nervosos, a cauda batendo agitadamente, os olhos arregalados. "Tudo bem, estamos todos aqui." Antônio aproximou-se com cautela. "O que fazemos agora?" Sua voz traía um tremor ligeiro, a preocupação que tentava esconder. Joaquim não respondeu imediatamente, concentrado em manter contato visual com o animal. Finalmente, quando o Relâmpago pareceu se acalmar um pouco, disse: "Continuamos, mas diferente." "Como assim?" "Sem planejamento, sem roteiro." Joaquim finalmente olhou para Antônio, uma convicção serena em seus olhos verdes. "Vamos deixar que ele nos guie, não o contrário." Era uma proposta radical. Abandonar toda a rotina cuidadosamente ensaiada, semanas de preparação para improvisar? Antônio sentiu um peso no estômago. Toda sua vida profissional fora construída sobre controle, precisão, métodos testados e confiáveis. O que Joaquim sugeria ia contra tudo isso. "Seu Antônio", chamou o jovem, percebendo a hesitação. "Lembra do que o senhor me contou que Gotardo dizia?
que não se trata de dominar o animal, mas de construir uma parceria baseada em confiança mútua. É muito arriscado, rapaz. A confiança sempre é. Rafael, que retornara após resolver a questão com os trabalhadores, ouviu o final da conversa. Do que estão falando? Joaquim explicou rapidamente sua ideia. Para surpresa de Antônio, Rafael não a rejeitou de imediato. Pelo contrário, pareceu intrigado. Vocês querem improvisar toda a apresentação, sem nenhuma estrutura? Não exatamente, corrigiu Joaquim. A música permanece como nossa base, mas os movimentos, a interação, isso fluirá naturalmente. Rafael considerou por um momento, olhando de relâmpago para o pai, depois para o jovem treinador. Pode funcionar, concluiu finalmente. Na verdade, pode ser até mais impactante, mais autêntico. Você também? Antônio estava incrédulo. Achei que entre todos aqui você seria o mais preocupado com a execução técnica, com impressionar os juízes e potenciais compradores. Rafael sorriu de leve. Aprendi algumas coisas em São Paulo, pai. No mundo corporativo, o planejamento é essencial, sim. Mas sabe o que realmente impressiona as pessoas? Autenticidade, verdade, emoção genuína. Fez uma pausa. E talvez seja justamente isso que esteja faltando à nossa apresentação. Antônio olhou para o filho com uma mistura de confusão e respeito relutante. Em que momento Rafael se tornara este homem articulado e seguro, capaz de ponderar sobre temas que iam além de números e resultados imediatos? E se falharmos completamente? Questionou Antônio, verbalizando seu maior temor. E se brilharmos como nunca antes? Rebateu Joaquim. O velho treinador fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da decisão. Anos de experiência gritavam para manter o controle, seguir o plano, minimizar riscos. Mas uma voz mais profunda, talvez a de Gotardo ecoando através dos anos, sussurrava que o verdadeiro espírito do que faziam estava nesta entrega, nesta confiança mútua. Vamos tentar, concordou finalmente. Mas precisamos de alguma estrutura. Os músicos precisam saber o que esperar, pelo menos em termos gerais. Rafael assentiu, já pensando nas adaptações necessárias. Trabalharei com eles. Podemos estabelecer sinais visuais para indicar mudanças no andamento ou intensidade da música. Concordaram em fazer um ensaio reduzido, apenas para familiarizar Relâmpago com o espaço, sem tentar reproduzir a rotina completa. Quando recomeçaram, Joaquim manteve-se extremamente atento às reações do cavalo, respondendo a cada sutileza, cada mudança de atenção. Para surpresa de todos, Relâmpago parecia mais relaxado nesta abordagem. Sem a pressão de executar movimentos específicos numa ordem predeterminada, ele se movia com mais naturalidade, quase como se estivesse dançando ao som da música por escolha própria. Está funcionando, murmurou Mariana, que observava ao lado da arena. Antônio continuava tocando, mas seus olhos raramente deixavam a dupla no centro. Havia algo hipnótico na forma como homem e cavalo se moviam juntos, respondendo um ao outro em tempo real, criando uma coreografia espontânea que nenhum planejamento poderia reproduzir. Quando finalmente encerraram o ensaio, aproximadamente 1 hora depois, a pequena plateia que se formara irrompeu em aplausos. Relâmpago, longe de se assustar com a manifestação repentina, ergueu a cabeça numa postura quase orgulhosa, como se apreciasse o reconhecimento. Acho que temos algo especial aqui, disse Rafael, aproximando-se do pai enquanto os músicos guardavam seus instrumentos. Algo único. Antônio assentiu, ainda processando o que acabara de ver. É diferente de tudo que já fizemos. Diferente bom ou diferente ruim? O velho treinador sorriu, surpreendendo o filho. Diferente necessário, talvez. Naquela tarde, enquanto o Relâmpago descansava no estábulo, a família Ferreira reuniu-se para os ajustes finais. O plano havia mudado significativamente, mas havia uma estranha paz naquela incerteza controlada. Como se, ao abrir mão do controle absoluto, tivessem finalmente encontrado o verdadeiro espírito do que tentavam realizar. À medida que o dia avançava, o Parque do Peão ganhava vida. Multidões chegavam. Música alta emanava de várias direções. O cheiro de comida típica preenchia o ar. Em seu estábulo provisório,
Relâmpago permanecia sereno, como se também tivesse encontrado alguma forma de paz interior. Amanhã, disse Antônio, visitando o cavalo uma última vez antes de se recolher. Amanhã mostramos a eles do que somos capazes. O animal olhou para ele com aqueles olhos escuros e profundos, transmitindo uma confiança que, lentamente, o velho treinador começava a sentir em si mesmo. O segundo dia da festa do peão de Barretos amanheceu com um céu de um azul quase irreal. Antônio acordou antes do alarme, o coração martelando no peito com uma mistura de ansiedade e expectativa. Vestiu-se metodicamente, como um soldado se preparando para uma batalha decisiva. A camisa branca de algodão, calça jeans escura, o cinto com fivela prateada que ganhara de Gotardo décadas atrás e, finalmente, o chapéu. Não o de trabalho diário, gasto e marcado pelo tempo, mas um novo, presente de Mariana para a ocasião. Na tenda ao lado, Joaquim também despertava. O jovem treinador passou algum tempo sentado na beirada do colchão inflável, respirando profundamente, visualizando a arena, relâmpago, cada momento possível da apresentação que estava por vir. Não era mais uma rotina ensaiada que imaginava, mas um diálogo silencioso entre ele e o animal. Uma conversa feita de gestos, olhares, energia. Os músicos, hospedados num hotel simples nas proximidades, já estavam a caminho. Rafael havia saído ainda mais cedo para resolver detalhes técnicos, sempre atento à imagem, à recepção do público. Mariana preparava um leve desjejum para todos, seu modo prático de manter as mãos ocupadas enquanto a mente corria. A apresentação estava marcada para as 4 da tarde, horário nobre, quando a arena já estaria cheia, mas ainda com luz natural suficiente para que todos os detalhes pudessem ser apreciados. Até lá, tinham uma longa espera pela frente. Deveria descansar um pouco, sugeriu Mariana ao pai, quando este recusou a 3ª xícara de café. Você mal dormiu. Antônio balançou a cabeça. Não conseguiria. Preciso verificar relâmpago, rever os acordes, confirmar que tudo está em ordem. Rafael já está cuidando de tudo na arena, e Joaquim não saiu do lado de relâmpago nas últimas horas. Ela tocou gentilmente o braço do pai. Você não precisa carregar isso sozinho. Havia verdade nas palavras dela. Antônio sabia. Décadas de trabalho independente, de carregar responsabilidades nos ombros sem compartilhá-las, tornavam difícil para ele soltar as rédeas agora. Mesmo quando estava literalmente cercado por pessoas competentes, dispostas a ajudar, seu instinto era assumir o controle. Você está certa, admitiu finalmente para surpresa de Mariana. Vou só dar uma olhada no relâmpago e depois descanso um pouco. O estábulo temporário estava fresco e sombreado. Relâmpago recebera tratamento VIP desde o dia anterior. A melhor ração, água fresca constantemente e atenção contínua. Quando Antônio chegou, encontrou Joaquim sentado num fardo de feno, apenas observando o animal. Como ele está? Perguntou Antônio, aproximando-se devagar para não assustá-los. Calmo, respondeu Joaquim sem desviar o olhar. Quase diria, confiante. Antônio olhou para o jovem, depois para o cavalo. Havia algo diferente na postura de relâmpago, uma serenidade que contrastava com sua natureza geralmente alerta e às vezes nervosa. Como se tivesse compreendido a importância do dia e decidido abraçá-la em vez de temê-la. O Rafael disse que já tem gente perguntando sobre nossa apresentação, comentou Joaquim. Parece que aqueles vídeos realmente chamaram atenção. É bom ou ruim? Joaquim deu de ombros. Depende da perspectiva. Mais olhos, mais pressão, mas também mais oportunidades. Antônio assentiu, acariciando distraidamente o pescoço de relâmpago. Você parece calmo demais para alguém que vai improvisar na maior arena de rodeio do país. Não estou calmo, confessou Joaquim com um pequeno sorriso. Estou apavorado, mas também estou em paz, se isso faz sentido. Faz mais do que deveria, respondeu Antônio, surpreendendo-se com a própria honestidade. As horas que precederam a apresentação arrastaram-se com uma lentidão quase dolorosa.
A família Ferreira alternava entre momentos de conversa ansiosa e longos silêncios, cada um lidando com a expectativa à sua maneira. Rafael ia e vinha, trazendo notícias da arena, a multidão crescente, os comentários positivos, o interesse dos juízes e de potenciais compradores. Meia hora antes do horário marcado, começaram os preparativos finais. Relâmpago foi escovado uma última vez, sua crina trançada com fitas nas cores do Rancho Esperança, azul e dourado. O animal parecia sentir a importância do momento, permanecendo impressionantemente sereno enquanto era adornado. Joaquim vestia um traje especialmente desenhado por Rafael. Uma releitura elegante das roupas tradicionais dos peões, mantendo a funcionalidade, mas com toques que evocavam musicalidade. Antônio, por sua vez, optara por algo mais clássico, porém impecável. A viola, recém-encordoada, repousava em um estojo forrado. "Estão prontos?" perguntou Mariana, entrando no estábulo com olhos brilhantes de emoção contida. "Os músicos já estão posicionados e a arena está... Meu Deus, nunca vi tanta gente." Antônio sentiu o estômago contrair. "Lotada?" "Quase. E ainda falta meia hora." Mariana hesitou. Rafa disse que tem até alguns jornalistas de veículos nacionais. Parece que a história do cavalo resgatado pela música realmente repercutiu. Joaquim e Antônio trocaram um olhar significativo. Não era mais apenas uma apresentação para salvar o rancho, tornara-se algo maior, com mais testemunhas, mais expectativas. A pressão era quase palpável no ar. "Lembre-se", disse Joaquim a relâmpago enquanto ajustava o cabresto cerimonial. "Apenas nós dois, como nos treinos. Ignore todo o resto." O percurso até a arena foi surreal. À medida que se aproximavam, o volume do público aumentava. Uma massa sonora feita de conversas, gritos, música, aplausos para as apresentações que já aconteciam. Relâmpago ocasionalmente agitava a cabeça, mas mantinha-se notavelmente controlado, como se compreendesse que aquele era seu momento de brilhar. Nos bastidores, encontraram Rafael, visivelmente tenso apesar do sorriso confiante. "Tudo pronto", informou, ajustando desnecessariamente o colarinho da camisa do pai. "Os músicos estão aquecendo, o sistema de som foi testado 3 vezes e o apresentador já foi informado sobre a introdução." "Introdução?" perguntou Antônio, franzindo o senho. "Que introdução?" "Apenas um contexto sobre o que o público vai assistir." Rafael fez um gesto tranquilizador. "Nada exagerado, prometo. Só para preparar o terreno." Antes que Antônio pudesse protestar, um funcionário aproximou-se, avisando que faltavam 10 minutos para a entrada deles. A realidade da situação finalmente atingiu-o com força total. Em poucos momentos, estariam diante de milhares de pessoas, arriscando tudo em uma apresentação sem precedentes. "Pai", chamou Rafael, notando a súbita palidez de Antônio. "Vai dar tudo certo. Como pode ter tanta certeza?" Rafael sorriu, um sorriso genuíno que por um instante o fez parecer novamente o menino que costumava seguir o pai por toda parte. "Porque você está aqui, e você nunca falha quando realmente importa." As palavras, tão inesperadas quanto sinceras, atingiram Antônio como um golpe físico. Por anos, carregara a culpa pelo afastamento do filho, atribuindo-o às próprias falhas como pai. Ouvir Rafael expressar tal confiança, especialmente naquele momento crucial, era mais valioso que qualquer prêmio que pudessem conquistar. "Obrigado, filho", conseguiu dizer, a voz levemente embargada. Os minutos finais passaram em um borrão de nervosismo e adrenalina. Joaquim fazia exercícios de respiração, uma mão sempre em contato com Relâmpago. Antônio verificava pela 10ª vez a afinação da viola. Mariana distribuía palavras de encorajamento, tentando manter todos calmos. E então, finalmente, o momento chegou. A voz potente do apresentador ecoou pela arena. "Senhoras e senhores, o Parque do Peão de Barretos tem o orgulho de apresentar uma demonstração inédita de doma natural, com acompanhamento musical ao vivo. Uma história de superação, confiança e a incrível conexão entre humanos e cavalos." O público aplaudiu entusiasticamente.
criando uma onda sonora que fez Relâmpago recuar momentaneamente. Joaquim sussurrou palavras tranquilizadoras ao ouvido do animal, que se acalmou quase instantaneamente. Diretamente do Rancho Esperança, recebam Antônio Ferreira, Joaquim Silveira e o extraordinário Alazão Relâmpago. As portas abriram-se, revelando a arena em toda a sua grandiosidade. Arquibancadas lotadas, câmeras por toda parte, o sol da tarde criando um efeito quase dourado sobre a areia clara. No centro, os músicos já estavam posicionados, aguardando a entrada dos protagonistas. Antônio entrou primeiro, carregando a viola com dignidade, consciente dos olhares que o seguiam. A multidão aplaudiu respeitosamente. Muitos ali conheciam seu nome, sua história, seu legado no mundo dos rodeios. Ele tomou seu lugar junto aos músicos, assentindo brevemente em reconhecimento. Então veio o momento crucial. Joaquim conduziu Relâmpago para dentro da arena. O animal hesitou por um segundo diante do espetáculo de luzes, sons e movimento. Suas orelhas movendo-se rapidamente, captando cada detalhe. Um murmúrio coletivo percorreu a plateia. O porte majestoso de Relâmpago, seu pelo dourado brilhando sob o sol, a elegância natural de seus movimentos. Tudo isso criava uma imagem de tirar o fôlego. Joaquim guiou o cavalo em um círculo amplo, permitindo que todos vissem o magnífico animal. Então, parou no centro da arena, a poucos metros dos músicos, e olhou para Antônio, sinalizando que estavam prontos. Antônio respirou fundo, posicionou os dedos nas cordas da viola e começou a tocar os primeiros acordes de Tocando em Frente. Os outros músicos juntaram-se gradualmente, criando uma versão rica e emotiva da canção que se tornara o coração de toda aquela jornada. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. A voz suave do violinista que assumira os vocais flutuou pela arena, captando instantaneamente a atenção de todos, e então, como respondendo a um chamado que só ele podia ouvir, Relâmpago começou a se mover. O que aconteceu a seguir deixaria uma impressão indelével em todos os presentes. A magia começou a se manifestar no primeiro minuto da apresentação. Relâmpago, que nos treinos demonstrara uma conexão especial com a música, parecia transcender na arena principal de Barretos. Não era apenas um cavalo treinado respondendo a comandos, era um artista interpretando a música através do movimento. Joaquim, fiel à decisão de improvisar, mantinha as rédeas soltas, quase simbólicas. Seus comandos eram mínimos, quase imperceptíveis para o público, um leve toque no pescoço, uma pressão sutil da perna, às vezes apenas um olhar ou mudança na postura. Relâmpago respondia como se lesse seus pensamentos. À medida que a música avançava, o público gradualmente mergulhava no encantamento da cena. Conversas paralelas cessaram. Celulares que registravam o momento eram segurados com firmeza renovada. Até mesmo os funcionários do evento, acostumados a todo tipo de apresentação, paravam para assistir. "Meu Deus!", sussurrou Mariana, observando da entrada da arena. "Eles estão dançando", completou Rafael, igualmente hipnotizado. "Eles estão literalmente dançando juntos." Era a descrição perfeita. Joaquim e Relâmpago moviam-se em perfeita sincronia, executando uma coreografia que, embora improvisada, tinha a fluidez e a coerência de algo meticulosamente ensaiado. O cavalo transitava entre passos tradicionais de adestramento e movimentos que pareciam surgir espontaneamente, como expressões físicas da emoção transmitida pela música. Antônio, tocando sua viola com os olhos semicerrados, sentia cada nota ressoar não apenas no ar, mas dentro de si mesmo. Anos de dedicação aos cavalos, décadas de disciplina técnica e objetiva, culminavam neste momento de pura poesia em movimento. Nunca imaginara que seu trabalho pudesse transcender assim o aspecto competitivo, atingindo algo quase espiritual. Na metade da apresentação, quando a música atingiu uma passagem particularmente emotiva, Relâmpago executou um movimento que arrancou suspiros coletivos. Ergueu-se sobre as patas traseiras,
não em um gesto de rebeldia, mas como uma expressão de majestade, mantendo-se assim por vários segundos enquanto Joaquim permanecia ao seu lado, uma mão levemente apoiada em seu flanco, em total confiança. Isso não estava planejado, comentou Rafael, os olhos arregalados. Ele nunca fez isso nos treinos. É espontâneo, respondeu Mariana, sem conseguir conter as lágrimas de emoção. Ele está realmente sentindo a música. As arquibancadas explodiam em aplausos. Fotógrafos disparavam seus flashes incessantemente. Comentaristas de televisão lutavam para encontrar palavras que pudessem descrever o que testemunhavam. Uma fusão inédita de doma natural e expressão artística, diria um jornal especializado no dia seguinte. Antônio, pego pelo momento, começou a improvisar na viola, expandindo além da melodia familiar, adicionando notas que refletiam o que via diante de si. Os outros músicos captaram sua intenção imediatamente, seguindo-o naquela jornada espontânea. A música cresceu, tornando-se mais rica, mais complexa, respondendo aos movimentos de relâmpago tanto quanto ele respondia a ela. Era como um diálogo em 3 vias: o cavalo, a música e Joaquim. Cada um alimentando e sendo alimentado pelos outros 2 em um ciclo perfeito de criação colaborativa. Nos bastidores, o veterinário oficial do evento observava com fascínio profissional. Nunca vi um cavalo tão relaxado e ao mesmo tempo tão energizado, comentou para um colega. Olhe a postura dele, a expressão. Não há tensão, não há medo. É puro prazer. Nas arquibancadas, Eugênio Tavares, o velho amigo de Antônio, assistia com um sorriso emocionado. Ao seu lado, outros veteranos do circuito de rodeio meneavam a cabeça em aprovação silenciosa. Era algo completamente diferente do que estavam acostumados, mas inegavelmente poderoso em sua autenticidade. Quando a apresentação entrou em seus minutos finais, Joaquim tomou uma decisão ousada. Com um movimento fluido, montou em relâmpago sem interromper a harmonia que haviam criado. O cavalo, longe de resistir, pareceu receber o cavaleiro como extensão natural de si mesmo. Juntos, executaram uma volta final pela arena, com movimentos que mesclavam técnicas clássicas de adestramento, elementos de maniabilidade e expressões livres que desafiavam classificação. A música aproximava-se do final, reduzindo gradualmente em intensidade. Joaquim guiou Relâmpago de volta ao centro da arena, onde Antônio e os músicos se encontravam. Em um último movimento coreografado pelo puro instinto, cavalo e cavaleiro pararam exatamente quando o acorde final ressoou, criando um tableau perfeito. Relâmpago em postura majestosa, Joaquim com uma mão estendida em agradecimento, os músicos formando um semicírculo ao redor, e Antônio, a viola ainda ecoando levemente em suas mãos. Olhos marejados fixos na dupla que transformara sua visão sobre seu próprio trabalho de vida. Por um segundo, houve silêncio absoluto, como se todos os presentes precisassem de um momento para processar o que haviam testemunhado. Então, a arena explodiu em aplausos e aclamação. Extraordinário, inacreditável, revolucionário. As exclamações se misturavam nas arquibancadas, enquanto pessoas se levantavam em uma ovação de pé quase unânime. Alguns choravam abertamente, tocados pela beleza do que haviam presenciado. Joaquim desmontou graciosamente, acariciando o pescoço de Relâmpago com genuína gratidão. O cavalo, longe de mostrar exaustão, mantinha a cabeça erguida, os olhos brilhantes, como se estivesse absorvendo e apreciando a reação que provocara. Antônio aproximou-se deles, ainda segurando a viola. Não havia palavras suficientes para expressar o que sentia. Então simplesmente colocou a mão sobre o ombro de Joaquim em um gesto que transmitia tudo: orgulho, gratidão, reconhecimento. Rafael e Mariana juntaram-se a eles na arena, trazendo consigo uma onda fresca de emoção. A família Ferreira, reunida sob o olhar de milhares, representava naquele momento muito mais que um sobrenome ou um rancho em dificuldades. Era o símbolo de uma jornada de redescobertas, tanto profissionais quanto pessoais.
Senhoras e senhores, a voz do apresentador oficial ressoou pelos alto-falantes. O que acabamos de testemunhar foi verdadeiramente histórico. Peço mais uma salva de palmas para Antônio Ferreira, Joaquim Silveira e o magnífico Relâmpago. A aclamação renovada fez o chão da arena vibrar. Relâmpago, surpreendentemente, manteve-se imperturbável, como se compreendesse que aquela ovação era para ele. Nos minutos que se seguiram, enquanto deixavam a arena, foram abordados por uma enxurrada de pessoas. Jornalistas querendo entrevistas exclusivas. Representantes de associações equestres interessados em discutir a metodologia inovadora. Criadores e investidores ansiosos para falar sobre possíveis parcerias e, sim, aquisições. Acabei de receber 3 ofertas por Relâmpago, informou Mariana, tentando organizar os cartões de visita que haviam recebido. E 2 são valores que resolveriam todos os problemas do rancho com sobra. Antônio assentiu, digerindo a informação. Era o resultado que haviam vindo buscar afinal. A salvação financeira da propriedade, a continuidade do legado familiar. Por que então sentia aquela hesitação? Olhou para Relâmpago, sendo cuidadosamente examinado por Joaquim após a apresentação intensa. O cavalo, aparentemente satisfeito, ocasionalmente girava a cabeça para observar o jovem treinador com algo que parecia curiosidade afetuosa. Temos muito a considerar, disse finalmente Antônio. Mas não hoje. Hoje celebramos. Um dos organizadores do evento aproximou-se, ainda visivelmente impressionado. Senhor Ferreira, o comitê gostaria de convidá-los para uma apresentação especial no encerramento da festa daqui a 3 dias. Seria a atração principal da noite final. Rafael, sempre atento às oportunidades, imediatamente compreendeu o significado daquilo. Isso é extremamente raro, murmurou para a irmã. Geralmente o encerramento é reservado para as estrelas consagradas do rodeio. Antônio olhou para Joaquim, que assentiu sutilmente. Será uma honra, respondeu ao organizador. Enquanto a notícia se espalhava entre eles, uma repórter de um grande canal especializado conseguiu aproximar-se para uma rápida entrevista. Senhor Ferreira, após décadas no circuito tradicional de rodeios, o que o levou a esta abordagem tão revolucionária? Antônio hesitou, buscando as palavras certas. Foi Rafael quem veio ao seu resgate, posicionando-se ao lado do pai com uma naturalidade que surpreendeu a todos. Meu pai sempre foi um visionário, disse com genuíno orgulho. Mesmo quando seguia métodos tradicionais, ele enxergava além deles. O que vocês viram hoje foi o resultado de uma vida dedicada a compreender os cavalos, não apenas como campeões de competições, mas como parceiros sensíveis e inteligentes. Antônio olhou para o filho, tocado pela articulação sincera e respeitosa. Acrescentou então, com voz ligeiramente embargada, e também o resultado de saber confiar em novas gerações, em novas ideias, de aprender a soltar as rédeas, literalmente e figurativamente. A repórter sorriu, captando a profundidade daquelas palavras. E Relâmpago, o que torna este cavalo tão especial? Joaquim, que se mantivera em segundo plano, avançou para responder. Relâmpago nos ensinou mais do que ensinamos a ele. Ele nos mostrou que superar o medo exige confiança mútua, que a verdadeira conexão não vem do controle, mas da parceria genuína. À medida que a noite avançava, a notícia da apresentação extraordinária se espalhava muito além dos limites do Parque do Peão. Vídeos circulavam nas redes sociais, comentaristas especializados dedicavam segmentos inteiros ao fenômeno do cavalo musical, como alguns já o chamavam. Para a família Ferreira e Joaquim, entretanto, a verdadeira celebração acontecia em um momento mais íntimo, reunidos em torno de uma mesa simples no alojamento temporário, compartilhando uma refeição e, mais importante, compartilhando o alívio e a alegria de um sonho realizado. O dia seguinte à apresentação amanheceu com uma claridade diferente no Parque do Peão. Para a família Ferreira, era como despertar em um mundo transformado, onde possibilidades que antes pareciam impensáveis agora se materializavam a cada hora. A modesta tenda que ocupavam havia se tornado ponto de peregrinação para admiradores, jornalistas
e, principalmente, investidores ansiosos para associar seus nomes ao fenômeno que conquistara Barretos. Mais 3 propostas chegaram esta manhã, informou Mariana durante o café, estendendo uma pasta para o pai, incluindo uma de um criador do Texas que quer não apenas comprar Relâmpago, mas contratar Joaquim para treinar outros cavalos usando o mesmo método. Antônio folheou os documentos com expressão pensativa. Os valores eram impressionantes, muito além do que precisavam para salvar o rancho. Qualquer uma daquelas ofertas significaria não apenas o fim das dívidas, mas uma transformação completa de sua realidade financeira. E o que vocês acham? Perguntou finalmente, olhando para os rostos ao redor da mesa. Mariana, Joaquim e Rafael, que acabara de chegar de uma reunião com o comitê organizador. Um silêncio significativo pairou entre eles. Era uma pergunta carregada, que ia muito além do aspecto financeiro. Vender Relâmpago significava encerrar um capítulo que mal haviam começado a escrever. O objetivo sempre foi vender, não é? Respondeu Mariana, pragmática como sempre. Resolver os problemas do rancho, garantir nosso futuro. Sim, mas... Joaquim hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. O que aconteceu ontem foi algo especial. Algo que não se compra ou vende facilmente. Olhou para Antônio, buscando compreensão. Não estou dizendo que devemos recusar as ofertas. Só acho que talvez exista um caminho intermediário. Rafael, que permanecera inusitadamente quieto, finalmente se manifestou. Concordo com Joaquim. O que estamos vendo aqui não é apenas interesse num cavalo excepcional, mas numa abordagem inovadora, numa forma diferente de pensar sobre a relação entre humanos e cavalos. Fez uma pausa, consultando algumas anotações em seu tablet. As redes sociais estão repletas de comentários sobre como a apresentação tocou as pessoas emocionalmente. Não é apenas admiração técnica, é conexão emocional. Antônio assentiu lentamente. E o que você sugere, então? Que consideremos o panorama completo antes de decidir, respondeu Rafael, com uma segurança que lembrava e ao mesmo tempo diferia da do jovem impetuoso que deixara o rancho anos atrás. Há potencial para algo maior aqui. Talvez um programa de treinamento, workshops, apresentações especiais. Relâmpago seria o símbolo, o embaixador, não apenas um produto à venda. O Rancho Esperança poderia se tornar um centro de referência em doma natural com música, completou Joaquim, o entusiasmo crescendo em sua voz. Imaginem as possibilidades para pesquisa, educação. Antônio absorveu aquelas ideias em silêncio. Era ambicioso, talvez até idealista demais. Exigiria repensar completamente o modelo de negócio que conhecera durante toda a vida. Mas havia algo naquela visão que ressoava profundamente com o que sentira na arena. Aquela conexão transcendente que ia além da técnica, além do espetáculo. Precisamos de tempo, concluiu finalmente. Vamos adiar qualquer decisão até depois da apresentação final. Ver como o Relâmpago responde à segunda experiência na arena, refletir com calma. Todos concordaram, sentindo o peso e a importância daquela escolha que moldaria não apenas o futuro do rancho, mas o significado de tudo que haviam construído juntos. A manhã seguiu com os preparativos para a apresentação de encerramento. O comitê organizador, percebendo o valor do que tinham em mãos, oferecera condições especiais, mais tempo na arena, melhor iluminação, a possibilidade de pequenas adaptações no espaço para potencializar a experiência. Enquanto Rafael e Mariana lidavam com esses aspectos logísticos, Antônio encontrou um momento para visitar Relâmpago sozinho. O estábulo temporário estava tranquilo àquela hora, a maioria dos tratadores ocupada com as competições em andamento. O alazão reconheceu imediatamente o treinador, aproximando-se da divisória, as orelhas atentas. Antônio estendeu a mão, tocando o focinho aveludado. "Você mudou tudo, sabia?" murmurou, olhando nos olhos profundos e inteligentes do animal. "Não apenas o destino do rancho. Mudou a forma como vejo meu próprio trabalho, depois de 50 anos. Relâmpago bufou suavemente, como se compreendesse. Antônio continuou acariciando sua crina, perdido em pensamentos.
Lembrou-se de Gotardo, seu mentor, e das lições que sempre tentara seguir, mesmo quando as pressões do mundo competitivo empurravam em outra direção. Pensou em Rafael, no abismo que se abrira entre eles e que agora, lentamente, começavam a atravessar. Em Joaquim, e como o jovem intuíra algo que décadas de experiência não haviam lhe mostrado completamente. Seu Antônio? A voz suave de Joaquim interrompeu seus pensamentos. O jovem treinador aproximou-se com respeito, como se percebesse a intimidade do momento. Desculpe interromper. Está tudo bem, respondeu Antônio, afastando-se levemente. Só estávamos conversando. Joaquim sorriu, compreendendo perfeitamente. Ele é um bom ouvinte. O melhor. Antônio hesitou, então continuou. Estive pensando nas suas ideias, sobre transformar o rancho, criar algo novo. E o que acha? Que são ousadas, talvez até arriscadas. Fez uma pausa. Mas também que são exatamente o que Gotardo teria apoiado. Os olhos de Joaquim brilharam. Acha mesmo? Ele sempre dizia que o futuro da Doma estava na parceria verdadeira, não na submissão. Antônio olhou novamente para Relâmpago. Levou tempo demais para eu realmente entender o que ele queria dizer. Uma compreensão silenciosa passou entre os dois homens, o veterano que finalmente abraçava uma nova perspectiva e o jovem que encontrara um mentor disposto a ouvir. O resto do dia foi dedicado a refinamentos na apresentação final. Embora mantivessem a essência improvisada que tornara a primeira experiência tão mágica, havia agora um entendimento mais profundo sobre como cavalo, cavaleiro e música poderiam interagir. Os músicos, inspirados pelo sucesso anterior, trabalharam em pequenos ajustes no arranjo de Tocando em Frente, criando espaços para momentos de destaque que haviam surgido espontaneamente. À noite, um jantar especial reuniu toda a equipe. Rafael, surpreendendo a todos, trouxera uma garrafa de champanhe para um brinde. Ao Rancho Esperança, propôs erguendo sua taça. Ao que foi, ao que é e ao que ainda será. As palavras ecoaram as do discurso que fizera na véspera da viagem, mas agora carregavam um significado mais profundo, ancorado na experiência compartilhada, na realização conjunta. E a Relâmpago, acrescentou Mariana, que nos ensinou que às vezes precisamos perder o controle para encontrar algo mais valioso. Enquanto a celebração continuava, Antônio encontrou um momento para conversar reservadamente com Rafael. Pai e filho caminharam até uma área mais tranquila no perímetro do parque, onde as luzes da festa apareciam distantes e as estrelas brilhavam com clareza impressionante. Você mudou, observou Antônio sem preâmbulos. Rafael sorriu levemente. Todos nós mudamos, pai. Sim, mas em você é diferente. Quando partiu, havia tanta raiva, tanta certeza de que tudo que representávamos, o rancho, o trabalho com os cavalos, até mesmo o interior, era limitante, ultrapassado. Eu era jovem e arrogante, admitiu Rafael. Achava que o mundo lá fora tinha todas as respostas. E não tinha? Tinha algumas. Aprendi muito, cresci. Mas também descobri que havia valor no que deixei para trás. Olhou para o céu estrelado, tão mais visível ali que nas luzes ofuscantes de São Paulo. Talvez precisasse da distância para enxergar isso. Antônio assentiu, compreendendo. Sabe, quando você partiu, culpei a mim mesmo. Pensei que havia falhado como pai, que minha rigidez, minha insistência no modo tradicional de fazer as coisas tinha te afastado. Em parte sim, respondeu Rafael com honestidade. Mas agora percebo que eu também não soube expressar o que realmente queria. Apenas rejeitei tudo, em vez de tentar transformar. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da festa e o ocasional relinchar de algum cavalo nos estábulos. O que acha que sua mãe diria sobre tudo isso? Perguntou Rafael de repente, a voz suavizando ao mencionar Teresa. Antônio sentiu o peito apertar como sempre acontecia quando pensava na esposa que perdera cedo demais. Ela diria que finalmente estamos aprendendo a escutar uns aos outros.
E a nós mesmos. Rafael engoliu em seco, emocionado. Sinto falta dela. Eu também, filho. Todos os dias. Lado a lado, contemplando o céu noturno, pai e filho deixaram que aquele momento de vulnerabilidade compartilhada selasse algo que palavras formais de reconciliação jamais poderiam alcançar. Na véspera da apresentação final, um clima de antecipação serena tomou conta da pequena equipe. Havia, é claro, a natural ansiedade por repetir e até superar o sucesso anterior. Mas havia também a segurança de quem já demonstrara seu valor, de quem agora podia apresentar-se não mais como uma incógnita, mas como uma celebridade confirmada. Dizem que a arena estará ainda mais cheia amanhã, comentou Mariana durante a verificação final dos equipamentos. Aparentemente, há pessoas que viajaram especificamente para ver o encerramento depois de ouvirem sobre nossa apresentação. Sem pressão, certo? Brincou Joaquim, mas seu sorriso era confiante. Antônio, afinando sua viola em um canto tranquilo, sentiu uma paz que não experimentava há anos. Independentemente do que acontecesse na arena no dia seguinte, independentemente da decisão que tomariam sobre o futuro de Relâmpago e do rancho, havia uma certeza cristalina. Encontraram todos eles algo infinitamente mais valioso que o sucesso financeiro ou o reconhecimento público. Encontraram seu caminho de volta, uns aos outros, e a uma visão mais ampla e significativa do trabalho que haviam escolhido. E no estábulo, alheio às complexas emoções humanas, mas de alguma forma conectado a elas por laços invisíveis de confiança e respeito mútuo, Relâmpago descansava tranquilamente, preparando-se a seu modo para o grande momento que estava por vir. A noite de encerramento da festa do Peão de Barretos chegou com uma magia quase palpável no ar. A arena principal, iluminada por dezenas de holofotes estrategicamente posicionados, parecia um imenso palco cerimonial. As arquibancadas, lotadas até o último assento, formavam um mar de rostos expectantes. Câmeras de emissoras nacionais e internacionais capturavam cada ângulo do evento. Nos bastidores, a família Ferreira e Joaquim preparavam-se com uma tranquilidade que contrastava com o frenesi ao redor. Relâmpago, impecavelmente escovado, exibia uma aparência majestosa com a crina trançada com fitas azuis e douradas, as cores do Rancho Esperança. Os músicos faziam os últimos ajustes em seus instrumentos, trocando olhares confiantes. "Estão prontos?" perguntou Rafael, retornando de uma breve conversa com os organizadores. "Seremos anunciados em 5 minutos." Antônio, segurando sua viola com firmeza renovada, olhou para cada um dos presentes. Mariana, que assumira espontaneamente o papel de gerente e porta-voz, com sua eficiência inabalável. Rafael, que retornara à família trazendo uma visão que unia tradição e inovação. Joaquim, cuja sensibilidade e intuição transformaram completamente sua compreensão sobre o trabalho com cavalos. E Relâmpago, o extraordinário animal que, de alguma forma inexplicável, unira todos eles. "Mais do que nunca", respondeu Antônio com serenidade. O anúncio veio amplificado pelos alto-falantes, com uma reverência que normalmente seria reservada para campeões consagrados ou estrelas nacionais. A plateia, que até então conversava animadamente, silenciou em expectativa quando as luzes se concentraram na entrada da arena. Senhoras e senhores, o Parque do Peão de Barretos tem a honra de apresentar na grande atração desta noite de encerramento o espetáculo que revolucionou nossa compreensão sobre a conexão entre humanos, música e cavalos. Diretamente do Rancho Esperança, recebam Antônio Ferreira, Joaquim Silveira e o extraordinário Relâmpago. A arena explodiu em aplausos quando a comitiva entrou. Antônio à frente, carregando a viola com dignidade. Os músicos logo atrás formando uma pequena procissão harmoniosa. E, finalmente, Joaquim conduzindo Relâmpago, que caminhava com passos medidos, a cabeça erguida com uma nobreza quase consciente. Posicionaram-se ao centro. As luzes suavizaram-se, criando um círculo dourado ao redor deles. O silêncio que se estabeleceu era quase sagrado.
Milhares de pessoas contendo a respiração, aguardando o primeiro acorde. Antônio fechou os olhos por um breve momento, deixando que todos os caminhos que o haviam trazido até ali passassem por sua mente. Os anos de aprendizado com Gotardo, as competições, as vitórias e derrotas, a construção do rancho, a família que formara, as perdas que sofrera, e este inesperado recomeço que a vida lhe oferecia agora. Com o coração pleno, tocou os primeiros acordes de Tocando em Frente. Os músicos juntaram-se a ele, um por um, construindo camadas de harmonia que preenchiam a arena como uma suave onda sonora. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. A voz do violinista elevou-se clara e emocionada, e Relâmpago, como se atendesse a um chamado ancestral, começou a se mover. O que aconteceu nos minutos seguintes transcendeu qualquer expectativa, mesmo após o sucesso da primeira apresentação. Se antes haviam criado magia, agora criavam algo que beirava o sublime. A conexão entre Joaquim e Relâmpago parecia ainda mais profunda, mais intuitiva. Cada movimento fluía para o próximo com uma naturalidade que eliminava completamente a fronteira entre treinamento e expressão espontânea. A música, por sua vez, respondeu à dança do cavalo. Antônio, descobrindo em si um virtuosismo que não sabia possuir, improvisava variações que acompanhavam e antecipavam os movimentos de Relâmpago. Os outros músicos seguiam sua liderança, criando um diálogo sonoro que complementava perfeitamente o diálogo físico entre cavaleiro e cavalo. A plateia assistia em transe coletivo. Ninguém ousava quebrar o encantamento com aplausos prematuros. Até crianças pequenas, normalmente inquietas, permaneciam imóveis, hipnotizadas pela cena. No auge da apresentação, quando a música atingiu seu momento mais emotivo, Relâmpago executou um movimento nunca antes visto, uma combinação de passos laterais e piruetas que culminou com ele erguendo-se majestosamente sobre as patas traseiras, permanecendo assim por vários segundos enquanto Joaquim mantinha-se ao seu lado, uma mão levemente apoiada em seu flanco, em uma demonstração de confiança absoluta. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Mariana. Rafael, normalmente contido, não conseguia esconder a emoção. Os próprios juízes e organizadores, veteranos que já haviam visto de tudo em anos de rodeio, pareciam tocados por algo que transcendia o espetáculo tradicional. Quando a última nota soou, cristalina e pura no ar noturno de Barretos, Relâmpago retornou ao centro da arena, como se compreendesse perfeitamente seu papel cerimonial. Joaquim mantinha-se ao seu lado, uma mão gentilmente pousada em seu pescoço. Antônio e os músicos completavam o tablô. Por vários segundos, o silêncio persistiu. E então, como uma barragem que finalmente cede, a ovação explodiu. Uma onda ensurdecedora de aplausos, gritos, assobios e aclamações. As pessoas levantavam-se, algumas chegando a subir nos assentos para demonstrar seu entusiasmo. Incrível! Inacreditável! Exclamavam os comentaristas nas transmissões. O que acabamos de testemunhar não foi apenas uma demonstração equestre, foi uma revolução na forma como entendemos a relação entre humanos e cavalos. A comoção continuou mesmo após deixarem a arena. Foram cercados por organizadores, jornalistas, criadores, treinadores, todos querendo um momento, uma declaração, uma associação com o fenômeno que acabavam de testemunhar. Foi no meio daquela confusão de sucesso que Antônio encontrou um momento de clareza cristalina. Olhando para Relâmpago, para Joaquim, para seus filhos, soube exatamente o que precisavam fazer. Mais tarde, reunidos na privacidade de seu alojamento temporário, Antônio compartilhou sua decisão. Não vamos vender Relâmpago. Rafael, que até então defendia um caminho intermediário, pareceu surpreso. Tem certeza, pai? As ofertas são muito boas e aumentarão ainda mais depois de hoje. Tenho. Antônio falou com a segurança de quem finalmente encontra seu norte verdadeiro. Relâmpago não é apenas um ativo financeiro. Ele representa algo maior, um novo caminho para o rancho, para todos nós.
Aceitar a proposta do criador do Texas significaria estabilidade financeira imediata, lembrou Mariana, sempre prática. E a perda de algo insubstituível, rebateu Antônio. Estive pensando nas ideias de vocês, sobre transformar o rancho em um centro de doma natural com música, sobre como poderíamos usar o que descobrimos para algo maior que simplesmente ganhar competições ou vender cavalos treinados. Joaquim, que escutava atentamente, finalmente falou. O senhor está falando de uma mudança completa no propósito do rancho. Estou falando de evolução, Joaquim, de honrar o passado enquanto abraçamos o futuro. Antônio sorriu, sentindo um peso deixar seus ombros. Gotardo sempre disse que um dia eu entenderia que o verdadeiro valor está na parceria, não na posse. Acho que finalmente compreendi. A conversa se estendeu noite adentro. Havia muito a planejar, muitos detalhes a considerar. Mas a decisão estava tomada, e com ela, um novo capítulo começava a ser escrito. 1 ano depois, o Rancho Esperança estava irreconhecível, não em sua estrutura física, que mantinha o charme rústico original, mas em seu propósito e energia. Tornara-se um próspero centro de pesquisa e treinamento em doma natural com música. Criadores e treinadores de todo o mundo visitavam para aprender a metodologia inovadora. Estudantes de veterinária e comportamento animal realizavam estágios, documentando os efeitos da música na comunicação com os cavalos. Antônio, aos 54 anos, encontrara um segundo fôlego em sua carreira. Mais do que um treinador, tornara-se um mentor, compartilhando não apenas técnicas, mas filosofia e valores. A viola, antes relegada a um canto empoeirado, agora o acompanhava diariamente. Rafael retornara definitivamente ao rancho, trazendo sua expertise em gestão e marketing para estruturar o novo negócio. O conhecimento adquirido em São Paulo, antes visto como desconexo da vida rural, provara-se fundamental para o sucesso do empreendimento. Mariana coordenava as operações com sua eficiência característica, equilibrando tradição e inovação com habilidade natural. Sob sua supervisão, o rancho não apenas prosperava financeiramente, mas tornava-se um modelo de gestão sustentável. Joaquim, agora oficialmente sócio do empreendimento, desenvolvia continuamente a metodologia, trabalhando com diversos cavalos e documentando resultados. Seu livro sobre a experiência com Relâmpago tornara-se referência no meio. E Relâmpago? O extraordinário alazão continuava sendo a alma e o símbolo do rancho. Suas apresentações ocasionais em eventos selecionados eram aguardadas com entusiasmo pelo público. Mas seu maior valor estava no dia a dia, demonstrando àqueles que chegavam céticos que a verdadeira conexão entre humanos e cavalos transcende técnicas convencionais. Em uma tarde dourada de agosto, exatamente 1 ano após Barretos, Antônio sentou-se na varanda da casa principal, observando Joaquim trabalhar com um novo potro ao som de música suave. Rafael aproximou-se, trazendo 2 copos de café. Soube que recebemos mais uma oferta por Relâmpago hoje, comentou sentando-se ao lado do pai. Valor recorde. Antônio sorriu, recebendo o café com um aceno de agradecimento. E qual recusa educada você enviou desta vez? Rafael riu. A usual, que agradecemos o interesse, mas que Relâmpago não está à venda por nenhum valor. Observaram em silêncio por alguns momentos o treinamento que acontecia no cercado. O jovem potro, inicialmente nervoso, começava a relaxar ao som do violino, respondendo aos gestos sutis de Joaquim com curiosidade crescente. Sabe o que Gotardo diria se visse tudo isso? Refletiu Antônio. O quê? Que estamos finalmente compreendendo que cavalos não são apenas para nos levar a lugares, mas para nos ensinar caminhos. Rafael assentiu, sentindo a profundidade daquelas palavras. Ao longe, Relâmpago relinchou no pasto, como se acrescentasse sua própria sabedoria à conversa. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons dourados que espelhavam a pelagem do cavalo que transformara suas vidas. O Rancho Esperança vivia seu nome plenamente agora, não como um desejo para o futuro, mas como uma realidade presente. E no coração de tudo, a lição mais valiosa, que às vezes, para realmente avançar, precisamos aprender a soltar as rédeas.